meu lado esquerdo, o professor Celso Campilongo, professor titular e vice-diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e também professor doutor pela Pontifícia Universidade Católica aqui de São Paulo. E ao meu lado direito, o professor Daniel Vargas, bacharel, mestre em Direito pela Universidade de Brasília, mestre e doutor pela Harvard Law School e também hoje professor da Faculdade FGV Direito Rio. Muito obrigado, professora Sheila. Eu gostaria de saudar a todos na pessoa do professor Alessandro Ottaviani, que teve a feliz iniciativa de organizar este evento com este público numeroso e, evidentemente, saudar também ao professor Roberto Mangabeira Unger, aqui presente, né? O que me pediu o professor Alessandro foi que falasse algo a respeito do professor Mangabeira como pensador do direito. Então eu vou focar os meus breves comentários em dois aspectos: na questão do ensino jurídico e na questão da teoria do direito. Acho que estes são... Claro que a obra do professor Mangabeira, com relação ao direito, ela é muito mais vasta, muito mais extensa, haveria muitos outros pontos, além desses dois, para a gente discorrer, fazer comentários, mas entendo que estes dois aspectos sejam pontos de partida interessantes, né? Da perspectiva de um professor aqui desta faculdade, de um professor de teoria do direito, de sociologia do direito, eu diria, por exemplo, ouvindo uma parte, nem ouvi a palestra inteira, mas ouvi uma parte da palestra anterior do professor Sávio, que eu teria, sinceramente, alguma dificuldade para trabalhar com aquelas mesmas referências no âmbito da faculdade de Direito. Eu não acho, sinceramente, que na faculdade de Direito eu tenha, digamos, um modelo do liberalismo culturalista presente hoje. Impossível que em outras épocas, sim. Hoje, eu acho que não tenho no quadro do Departamento de Filosofia do Direito, no quadro mais amplo dos professores da Faculdade de Direito, esta referência do liberalismo culturalista no âmbito da faculdade. E tampouco acho que a gente tenha, claro que uma ou outra figura poderia eventualmente se enquadrar neste perfil. Acho que não temos nada também de um estruturalismo sociológico à moda do Florestan Fernandes. Eu tenho dificuldade para encaixar a Faculdade de Direito nestas referências. As referências são muito mais fragmentárias, é possível que as críticas ao colonialismo mental sejam totalmente válidas, mas não por conta destas referências, ou não por conta deste modelo, por conta de outros problemas. Então este é o primeiro comentário inicial. Com relação ao ensino do direito, especialmente o ensino jurídico no Brasil, o que a gente poderia falar? O professor Mangabeira tem contribuições espetaculares a respeito disso. O projeto inicial, acho que nos últimos 20 anos, 25 anos, nós tivemos uma mudança no perfil das faculdades de Direito no Brasil, um perfil, na generalidade dos casos, quase totalidade dos casos, um perfil que piorou drasticamente, uma qualidade que já era duvidosa, ela piorou muito nos últimos 25 anos, e nós temos pouquíssimas exceções neste quadro. Uma exceção é o projeto que o professor Mangabeira elaborou, pelo menos na sua concepção original. Depois eu posso ter tido problemas na implementação deste projeto, mas acho que uma das poucas coisas que se salvavam era o projeto do professor Mangabeira para a Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro. O projeto de São Paulo tem outro encadeamento, mas também acho que é um projeto que se salva. Estive
A questão de uns 2 anos, conversando com o professor Mangabeira, no INSPER, onde também se discutia um projeto que eu não soube depois os desdobramentos, há quantas anos, que me parecia algo bastante original e promissor. E, além disso, posso estar sendo sovina nesta avaliação, nesta análise, durante um período na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, durante a direção do professor José Geraldo de Souza Júnior, acho que vi ali também, digamos, muita coisa interessante no âmbito das faculdades de Direito. Claro que o professor Zé Geraldo escapa completamente a esse tipo de divisão, uma outra mentalidade a respeito do ensino jurídico, mas uma experiência bastante curta e, evidentemente, as propostas do professor Mangabeira Unger não têm nada a ver com estas coisas todas. Os 2 temas, ensino do direito e teoria do direito, eles possuem, evidentemente, um vínculo enorme. Os problemas do ensino jurídico brasileiro, eles tendem a ser tratados como se fossem problemas de caráter pedagógico, técnica de ensino, metodologia de ensino, como se o problema nas nossas faculdades fosse a de caminhar do método Coimbrão para o método de caso. Minha maneira de ver, não reside nisto o problema central do ensino jurídico no Brasil. O maior problema do nosso ensino jurídico é que ele não é capaz, não tem sido capaz, nas mais de 1000 faculdades de direito que nós temos no Brasil, de oferecer a quem sai de uma faculdade de direito, aos egressos das faculdades de direito, a capacidade de ler, interpretar, entender o Brasil em termos das suas carências jurídicas, das suas necessidades jurídicas. Nós repetimos de maneira deficiente, geralmente, algumas técnicas, ensinamos a legislação, como funciona o sistema, qual é o sistema recursal, o que é o direito público, o que é o direito privado, qual é o papel do direito constitucional, mas não ensinamos aos nossos estudantes a enxergar a realidade brasileira com um olhar jurídico crítico, com um olhar jurídico capaz de pensar soluções e alternativas para o nosso futuro jurídico. Este não é um problema pedagógico, este é um problema essencialmente teórico. Tá? Esta carência, esta incapacidade de oferecer óculos jurídicos para se pensar o Brasil decorre fundamentalmente de uma carência teórica. Claro que muito dessa carência teórica decorre da importação de modelos, e eu concordo em gênero e número e grau com a dupla crítica que o professor Roberto Mangabeira Unger faz, quer ao velho formalismo jurídico que nós poderíamos associar, como diz o professor Mangabeira, pelo menos na apresentação, no prefácio deste livro, né? Um tipo de formalismo jurídico associado a uma visão, a uma concepção moralista a respeito da sociedade, e também uma crítica que ele dirige, na minha maneira de ver, corretíssima igualmente, a uma tentativa de superação deste limitado enfoque teórico formalista, tipológico, por supostamente algo capaz de colmatar as lacunas e superar os limites teóricos do velho modelo, que seria um modelo baseado na principiologia jurídica de um lado, combinada com as políticas públicas de outro lado. Acho que falta estas duas referências, criticadas pelo professor Mangabeira, faltam alguns requisitos do ponto de vista da teoria jurídica fundamentais para a gente compreender problemas de ensino do direito, de problemas de reprodução
da cultura jurídica, de descrições do sistema jurídico nas faculdades de Direito atualmente, inclusive na nossa, não é que eu estou falando das outras faculdades de Direito e estou deixando a minha à parte. A minha se inclui neste rol, ou as minhas. Eu, além de dar aula aqui, dou aula na Pontifícia Universidade Católica, talvez os símbolos, dentre os símbolos mais tradicionais da reprodução do ensino jurídico brasileiro. Quando eu desloco a preocupação do ensino jurídico, do material pedagógico, para o material teórico, esta carência de instrumentos capazes de descrever o direito, identificar os problemas e oferecer um leque de alternativas teóricas, isto contamina não apenas o curso de teoria do direito, de introdução ao direito, de filosofia do direito, de sociologia do direito. Contamina o ensino jurídico como um todo. Isso se desloca e se reproduz no ensino do direito constitucional, do direito público, do direito privado, do direito administrativo. Eu tenho um comprometimento desta carência teórica que é generalizado. E aí reproduzo modelos, ou com um foco mais formalista, ou com um foco mais principiológico, ou de discussão a respeito das políticas públicas, e acabo me esquecendo de algumas questões. E aí eu começo, enfim, tenho evidentemente simpatia enorme por muitas das coisas que diz o professor Mangabeira. Não sou propriamente um seguidor, não sou propriamente um discípulo do professor Mangabeira. Tenho também algumas diferenças com a maneira como ele descreve a questão do sistema jurídico, mas não é isso que está em jogo aqui. Acho que tem, sem dúvida alguma, no núcleo do que fala o professor Mangabeira a respeito da teoria do direito e do ensino do direito, um conjunto de ideias fortes com as quais eu estou de pleno acordo. Tá? Por exemplo, a ideia de que este tipo tradicional de ensino formalista ou de ensino principiologizante trabalha com uma mistificação do que seja o direito. Este me parece um ponto importante. Digamos que o professor tenha a razão, e me parece que tem a razão. Tá? Imaginem a extensão desta mitologia a respeito do direito transposta para o direito constitucional, transposta para o direito privado, para o tratamento que se oferece à ideia de contrato, à ideia de propriedade, ao longo dos 5 anos de uma faculdade de direito no Brasil, e por aí a gente já pode imaginar com facilidade o tipo de deserto institucional que a reprodução desta formulação teórica vai produzir na formação dos juristas brasileiros. Né? Da dificuldade que provavelmente terão estes juristas em imaginar soluções institucionalmente inovadoras e ricas para os problemas jurídicos brasileiros. Houve uma ocasião, sem me filiar nem a um modelo, nem a outro destes que foram criticados, e sem me filiar também ao modelo do professor Mangabeira, pelo qual eu nutro simpatia, mas não sou, repito, um divulgador, um discípulo. Uma vez eu fui convidado a ir a Cuba pelo governo cubano. Isto tem algumas décadas. Né? E era um programa que envolvia jovens juristas, imagina, na época que eu era jovem, jovens juristas de toda a América Latina. E tinha lá um programa de visitas a faculdades de direito em Cuba, e tinha lá um juiz e um promotor que ficavam à nossa disposição. Fui com um colega brasileiro chamado Antônio Carlos Volkmer, fomos conversar com o diretor da Faculdade de Direito de Havana. E o diretor, claro, eles queriam contribuições de jovens juristas, o que você sugere que a gente possa fazer com o ensino jurídico cubano. O diretor me ofereceu a grade curricular da Faculdade de Direito de Havana, isto foi no ano de 1993. A minha é o professor Volkmer. Nós pegamos lá a grade curricular, né,
e o diretor tinha dito, nós estamos com uma dificuldade, porque os advogados que a gente forma aqui não são capazes de negociar saídas institucionais com os advogados que vêm da Itália, da Alemanha, da Espanha, são os países que querem mais investir aqui em Cuba, e os nossos advogados não conseguem conversar com os advogados que vêm do exterior. Me mostrou a grade curricular, para o professor Volkmer. Eu dei uma examinada naquilo, olhei rapidamente e o diretor me perguntou, o que o senhor acha desta grade curricular? E eu falei, professor, não sei como isso funciona na prática, mas com toda a franqueza, eu nunca vi uma grade tão ruim quanto esta. Tá? A turma estuda de tudo aqui, a respeito da história do marxismo, vida e obra de Marx e Engels, a luta de classes, o materialismo histórico, o materialismo dialético. É uma faculdade de marxismo, não é uma faculdade de direito. É evidente que o aluno que sai daqui não terá a menor condição de conversar com um advogado em qualquer canto do mundo. Pode tirar alemães, pode tirar italianos e espanhóis, não vai ter, porque ele estuda tudo, menos direito. E uma faculdade de direito precisa oferecer esta capacidade de pensar teoricamente o direito. Acho que na obra do professor Mangabeira a gente tem elementos para subtrair esta mitologia que existe por trás do formalismo jurídico e da principiologia. De um lado eu posso pensar no Alexis, do outro lado eu posso pensar no Dworkin como referências, como exemplos, disto que o professor Mangabeira critica e que, na minha maneira de ver, critica de uma forma muito adequada. É um tipo de mitologia jurídica absolutamente hegemônica na cultura jurídica brasileira e, em larga escala, também na judicialização dos casos, inclusive e particularmente no Supremo Tribunal Federal, com os problemas e as confusões que isto tem causado ultimamente. Bom, além disto, a proposta teórica do professor Mangabeira, ela destaca que existe uma usurpação do poder popular e uma usurpação da democracia, ou seja, uma forma prevalecente e tradicional de se teorizar a respeito do direito que desloca ou separa a teoria jurídica da teoria da democracia. Aqui eu acho que a gente tem um outro ponto. Comentário muito pertinente, muito adequado para a nossa realidade. Ou nós temos juízes que se acham salvadores da pátria, ou nós temos juízes que se acham iluminados, formuladores de políticas públicas, ou nós temos juízes que se apegam a um formalismo completamente descabido e a imaginação institucional, a teoria jurídica capaz de pensar os problemas da nossa estrutura social acaba se destruindo por completo. E, finalmente, para ficar dentro do meu tempo, que já era curto e ainda ficou um pouco mais restrito, eu acho que a solução que o professor Mangabeira oferece de uma imaginação institucional, de uma criatividade institucional, é evidente que isto tudo exige um tipo de teorização que habilite quem sai de uma faculdade de Direito a esta postura reflexiva, a esta postura teórica, a esta postura que identifique os problemas e tenha abertura suficiente, sem as amarras destes modelos que aprisionam a teoria do direito e que são importados de uma maneira colonialista e inaplicável à nossa realidade. Esta imaginação institucional, acho que inevitavelmente deixa clara a distância que existe entre estas referências teóricas. Existem outras, algumas das quais até com as quais eu me filio e me identifico, mas não vou tratar destas aqui neste momento. Acho que a gente tem um roteiro para repensar o ensino jurídico e para repensar a teoria do direito de forma a que nós possamos repensar
o Brasil. Questão de 2 anos, o professor Mangabeira Unger esteve aqui na faculdade, era no Salão Nobre, a conferência que ele deu no Salão Nobre, eu já ouvi aquela conferência mais de uma vez, ela é bastante consultada no YouTube, o professor fez uma conferência maravilhosa e ao final da conferência, o professor concluiu a conferência da seguinte maneira: o que se espera do Brasil e dos brasileiros é uma coisa: grandeza. E depois desta magnífica conferência, foi aplaudido como poucas vezes. Eu frequento a faculdade desde 76, desde que eu entrei na faculdade, nunca mais saí, né? Desde 1976, pouquíssimas vezes eu vi um conferencista, não um ato público, uma manifestação, não, mas uma conferência, um conferencista ser aplaudido de pé por mais de 5 minutos. Foi a única vez que eu vi isto aqui na escola. Isto não deixa de ser um bom sinal, um bom sintoma. Muito obrigado.